parece que as duas leituras de hoje sintonizam com esse primeiro passo essencial que nós estamos dando de começar a celebrar o ano do centenário de nascimento, né, de Cardeal Ratzinger, Bento XVI. Né? Um ano que também nós temos que ter essa sabedoria, esse discernimento de Gamaliel. São Paulo, quando se converteu, ao falar da sua trajetória religiosa, ele dizia que ele tinha frequentado a melhor escola rabínica de Jerusalém, que era a escola de Gamaliel. Por isso, Gamaliel era uma pessoa muito estimada pelos judeus. E reparem como é um homem de grande sabedoria, com um discernimento muito claro, né? Mandou que os acusados, os apóstolos, saíssem e fez um breve histórico. Falou de Deudas, um homem que começou a pregar e foi seguido por 400 pessoas. Morreu, desapareceu a sua presença e desapareceram também os seus seguidores. Depois, falou de Judas, o galileu que arrastou o povo atrás de si. Também morreu e seus seguidores se dispersaram. Aí fez esse discernimento que nós temos que ter em consideração. Mas se esse projeto, essa atividade vem de Deus, vós não conseguireis eliminá-los. Cuidado para não vos pordes em luta contra Deus. E hoje vivemos exatamente nessa realidade. As pessoas que lutam contra Deus. Pessoas que lutam contra a verdade de Deus. Tem seus seguidores. Tem muitos seguidores. Essas pessoas que se consideram alguém que seja capaz de colocar outras verdades no lugar da verdade de Deus. E Gamaliel foi muito claro, né? Não lutem contra Deus. Isso nós temos que ter esse discernimento desse rabino, um homem de grande prestígio na época. Né? Às vezes nós podemos estar sendo enganados por muitas verdades, entre aspas, né? E ficamos talvez até argumentando com a verdade de Deus através dessas verdades parciais, ou até bem equivocadas. Né? Mas o Papa Bento XVI, anteriormente cardeal, prefeito de Castelo da Fé, anteriormente arcebispo em Munique, anteriormente professor de teologia, tinha justamente essa clareza, esse discernimento, esse grande servidor da verdade. E nós temos que aprofundar muito nessa teologia de Ratzinger. Há vários caminhos, há várias publicações, mas aqui a Academia Ratzinger tem essa missão de fazer as pessoas adquirirem esse discernimento, essa sabedoria que vem de Deus. Para quê? E aqui o Evangelho nos esclarece, né? Quando Jesus colocou à prova os seus discípulos, né, perguntando-lhes onde vamos comprar pão para que essa multidão possa se alimentar. A gente sabe que a fome que as pessoas têm é a fome de Deus, a fome de verdade, a fome do bem. Né? E Jesus colocou à prova aqueles que depois seriam os mensageiros da verdade, os propagadores do bem, e que levariam a todos os recantos do mundo tudo o que Jesus Cristo fez e ensinou. Né? E é interessante que dois dos apóstolos, Filipe e André, apresentaram duas soluções diferentes. Filipe foi mais pelo lado econômico. Nem 200 moedas de prata bastariam para alimentar, para dar um pedacinho de pão a cada um. Uma solução concreta, mas totalmente insuficiente. André foi mais prático. Ficou procurando alguém que tivesse algum alimento. E encontrou esse menino, que
com 5 pães de cevada e 2 peixes. Né? Mas também depois caiu em si e falou, mas o que é isso para tanta gente? É insuficiente também, né? Mas, mesmo com soluções insuficientes, Jesus fez um milagre. Tomou os pães, os peixes, foi mais do que suficiente, foi até excessivo, porque sobraram 12 cestos cheios de peixe, de pães. Esse é o sinal que Jesus realizou, mas não só para que as pessoas naquela época exclamassem com alegria, esse é verdadeiramente o profeta que deve vir ao mundo, né? Mais do que isso, né? Esse milagre da multiplicação dos pães mostra que é Deus quem chega às inteligências humanas, não somos nós. Por mais que tenhamos tomado medidas e providências suficientes diante da sabedoria, da inteligência de Deus, né, nós ficamos muito aquém. Então, mas isso não nos exime de quê? De estudar, aprofundar, proclamar e divulgar a verdade de Deus. Mesmo que pareça que estamos fazendo um esforço insuficiente. É muito fácil a gente cruzar os braços, né, e deixar que alguém estude, alguém aprofunde, alguém proclame, alguém divulgue a verdade. E nós ficamos lá acomodados, né? Pelo menos temos que ser como Filipe e André. Propor caminhos, ainda que nos pareçam insuficientes, mas que Deus conta com isso. Então, podemos fazer aqui uma equação muito interessante. Com a insuficiência dos homens, mas a suficiente providência e onipotência de Deus, é igual, né, à vitória da verdade sobre a mentira, do bem sobre o mal. Então, essa equação nós temos que tê-la presente, porque a minha parte, Deus não vai poupar, porque inclusive Ele colocou a prova, né? Então nós somos colocados à prova nesse mundo de hoje tão relativista, tão reducionista, que para que nós possamos matar a fome de muitas pessoas. E é por isso que iniciamos hoje um ano do centenário de nascimento do Cardeal Ratzinger, que com os seus estudos, seu prodigioso magistério, com o seu aprofundamento nas verdades de Deus, foi uma pessoa, e continua sendo, porque também nós recolhemos os 12 cestos dele. Nós recolhemos todos os ensinamentos, toda a sabedoria dele, para que nós, aprofundando, possamos propagar todos os seus estudos e as pessoas terem a facilidade de encontrarem o alimento mais importante, a verdade e o bem. Por isso que termina o Evangelho de hoje, que mesmo fazendo esse grande milagre, Jesus se recolheu. Jesus se retirou. Né? Ele que é Deus, né, Ele alimenta, mas depois Ele não se preocupa com seguidores. Hoje em dia está muito em moda isso, né? Quantos seguidores você tem no Instagram? Quantos seguidores você tem no YouTube? Quantos seguidores você tem? Olha, uma só pessoa que é alimentada com a verdade já é 100%. É importante a gente não querer se destacar, pensar que somos nós que conseguimos fazer com que as pessoas se convençam da verdade. A gente apresenta a verdade estudada, aprofundada, para fazer a nossa parte, que é sempre suficiente para que Deus possa fazer a sua parte, que não só é suficiente, mas, como vemos nesse Evangelho, é excessiva. Então, que hoje possamos ter esse propósito bem claro de colocar na nossa vida um esforço suficiente. Estudar, aprofundar, proclamar, divulgar a verdade de Deus, como fez com tanto esmero e perseverança o Cardeal Ratzinger, depois também como Papa, foi um exemplo de catequese, de evangelização, né, para que nós possamos dar a nossa parte para que Deus a complete.